Bom dia a todos. Bom dia. E sejam bem-vindos à aula desta manhã e também dou as boas-vindas aos nossos convidados online. Na nossa primeira apresentação desta manhã, vamos analisar a pergunta de $1 milhão, que é: qual é a verdadeira causa das doenças? Deus nunca planejou que as pessoas ficassem doentes, ou tão doentes quanto estão hoje. E eu acho que vocês vão concordar comigo, as crianças estão ficando cada vez mais doentes. Quando éramos crianças, corríamos pelos morros e, sabe, talvez pegássemos alguns resfriados por ano, mas essa é basicamente a única doença de que me lembro. Mas hoje em dia há muita doença e existe um motivo para isso. Porque a terceira lei de Newton afirma que para toda ação existe uma reação igual e oposta. E isso deveria estar sempre na ponta da nossa língua. Qual é o motivo? Por que essas coisas estão acontecendo? Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não virá. Ou seja, nenhum problema acontece sem uma causa. Sempre há um motivo. E se algum dia lhe disserem que, se você não está bem, é só você, é só algo que acontece com você, você tem todo o direito de dizer que isso é muito anticientífico, porque sempre existe uma causa. Por isso, é muito importante que coloquemos nosso chapéu de detetive e descubramos por que essas coisas são assim. Agora, como fazemos isso? Uma maneira de fazer isso, e é uma maneira importante, é olhar para a história, porque somos uma combinação de tudo o que já aconteceu em nossa vida. Sim, nossos genes, sim, as condições em que fomos criados, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou emocionais. Somos uma combinação de tudo isso. Por isso a história é muito importante. E os sintomas são o corpo dizendo: com licença, você pode fazer alguma coisa? Algo está acontecendo aqui. Preciso que você me escute. Preciso que você responda. E então você experimenta coisas diferentes. E a resposta do seu corpo é o seu guia. A resposta do seu corpo te diz: isso é bom para fazer. Não faça isso de novo. E recentemente, tendo machucado minha mão, eu escuto e essa mão me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. É bastante simples. Acredito que cada um deve ser seu próprio médico, porque só você sabe o que passou. Só você sabe como seu corpo responde ou reage às coisas. E só minha mão poderia me dizer o que doía e o que não doía. Então eu escutei, e isso é algo que muitas pessoas perderam a arte de fazer. Escutando. Se o seu corpo fala, por favor, escute. E se você não escutar o primeiro sussurro, o corpo vai começar a gritar. E quando ele começa a gritar, está causando danos. Então essa é uma parte muito importante. Eu gostaria de analisar os dois principais sistemas de cura existentes no mundo hoje. Um é baseado no medo e o outro é baseado na fé. Então vamos dar uma olhada no sistema do medo. Esse sistema do medo foi baseado no fato de que não fomos criados, nós evoluímos. E porque evoluímos, não podemos nos curar. E como não podemos nos curar, então precisamos de algo que entre em nossos corpos para curá-lo. E assim o que foi produzido foram os medicamentos. Mas acho que todos vão concordar comigo que a medicação com drogas hoje é uma ilusão. Não há dúvida de que, em uma crise, um medicamento pode salvar uma vida. Não há dúvida quanto a isso. Mas os medicamentos não podem te curar. Na verdade, eles nunca poderão te curar. Eles podem mascarar sintomas, podem até trazer algum alívio, mas eles não te curam, porque só existe uma coisa que pode curar, e isso é o corpo. E quando você está doente e seu corpo não está funcionando, você precisa de fé. Porque se você cede, não é fé. Mas eu tenho fé de que vivo em um corpo que foi criado, e ele foi criado para se curar. É um processo incrível que sempre que ocorre uma lesão no corpo, imediatamente há esses sistemas extraordinários que são ativados para começar a curar o corpo. Fomos criados para curar.
E quando não estamos bem, talvez tenha havido uma lesão. Não são os remédios, são as ervas. Deus também criou as ervas e as ervas trabalham junto com o corpo humano. Elas atuam com o corpo humano para promover a cura. Isso é a verdade. E eu não acho que alguém duvide do fato de que quando você se corta, isso vai cicatrizar. Vai cicatrizar se você der as condições certas. E se houver um corte, existem certas condições de que ele precisa ser limpo. Se houver sujeira ali, ela precisa ser lavada. Isso é um pouco de bom senso. E então precisa ser mantido junto, não é mesmo? Se há um corte, ele precisa ser mantido junto. Precisa ser mantido junto para que essas células possam começar a se conectar, permitindo que o corte cicatrize. Então, como é que a gente faz para unir isso? Bem, o jeito antigo era despejar resina de pinheiro, e você ainda pode comprar frascos de resina de pinheiro. Você despeja a resina de pinheiro e, à medida que ela seca, ela realmente puxa tudo para dentro. Ela também tem propriedades antibacterianas, faz uma crosta bem interessante. Pode se costurar, pode ser costurado, ou às vezes apenas um curativo adesivo, aqueles chamados de borboleta. Então existem certas condições que esse corte precisa para cicatrizar, e ele vai cicatrizar se você der as condições certas. Já vimos uma palavra de 3 letras e uma de 2 letras. Agora, estamos olhando para a palavra de uma letra que é o eu. Eu sou o mestre do meu destino. Sou eu quem escolhe o que faço ou deixo de fazer com o meu corpo. Se eu me cortei, posso escolher. Vou colocar resina de pinheiro no corte? Vou procurar alguém para costurar? Vou colocar um curativo adesivo? E claro, isso dói muito e a resposta do seu corpo é o que te mostra que esse é um bom caminho a seguir. O governo de Deus é um governo de liberdade. E a liberdade foi baseada ou é baseada na livre escolha. E Deus deu a cada ser humano a honra, o direito, a capacidade de escolher o que comemos, de escolher o que bebemos, quando bebemos, como eu lido com esta mão machucada. E então, quando escorreguei nas pedras no início de dezembro, e meu corpo foi para cima e depois caiu, batendo com força naquele pulso, e a dor, uau, foi extrema. E o aspecto do meu pulso me mostrou que eu precisava de um pouco mais de ajuda. Então, sim, fui ao hospital e sou grata pelo ortopedista que conseguiu puxar e pelo raio-x que mostrou que meu osso estava totalmente quebrado e fora de alinhamento e pela habilidade do ortopedista. E graças a Deus pela medicação para dor que foi aplicada no meu braço e permitiu que ele colocasse tudo no lugar, e o próximo raio-x mostrou que estava no lugar. Eu disse ao cirurgião, meu marido está orando por você, estamos orando por você. E então isso foi o suficiente. E claro, quando cheguei em casa, comecei a aplicar cataplasmas de confrei, porque sei que o confrei é uma erva incrível que possui um estimulante de crescimento. E seu apelido é erva que une ossos. E aqui estamos, 8 semanas depois. E sim, o raio-x mostrou que aquele osso havia cicatrizado muito, muito bem. Mas tem outra coisa, e é aqui que eu sou um pouco impaciente. Leva tempo para se curar. As 6 semanas em que minha mão ficou engessada foram das 6 semanas mais longas da minha. A minha vida, agora não parece muito tempo, mas na época, veja bem, eu tirei um pouco antes, mantive imobilizado, mas certamente apliquei aquelas ervas na hora certa. E isso é algo que muitos de nós não damos tempo ao corpo. Minha filha, quando tinha uns 5 anos, disse, mãe, eu vou crescer em 1 minuto. Agora sabemos que ela não cresceu em 1 minuto. Bem, eu queria me curar em 1 minuto, mas não se cura em 1 minuto. Quando o gesso foi retirado pela primeira vez, eu mal conseguia dobrar meus dedos assim, e agora consigo dobrá-los assim, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Agora, ainda estou chegando ao meu descanso total, mas estou chegando lá. Eu tenho que ser paciente, algo em que não sou muito boa, mas leva tempo. Assim como um bebê cresce,
Assim como uma planta cresce, é assim que nós nos curamos, pouco a pouco, devagarinho. E nós escolhemos esses dois sistemas. E Deus disse em 2 Timóteo 1,7, ele diz: eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Você sabe o que uma mente sã faz? Ela considera, ela pondera. Não há motivo para temer, só preciso criar as condições certas e dar um pouco de tempo, porque tenho fé de que em mais um mês conseguirei fechar totalmente a mão. Tenho fé de que em mais um mês este polegar conseguirá tocar esse dedinho. Ainda não chegou lá, só preciso dar mais um pouco de tempo. Está tudo bem, porque 2 semanas atrás ele nem conseguia tocar o meu segundo dedo, então há progresso. Se você pode ver, não é fé. Eu tenho fé de que esta mão vai ficar totalmente curada. Eu não tenho medo, porque tenho fé em um corpo incrível que foi criado para se curar. Eles são os EFEI, eles são os dois sistemas. E nós escolhemos, porque é nosso direito dado por Deus escolher o que fazemos com o nosso corpo, o que entra no nosso corpo e o que não entra no nosso corpo. E o cirurgião ortopédico, ele me disse o que ia fazer, e foi minha escolha permitir ou não que ele fizesse aquilo. Eu queria que meus ossos estivessem alinhados. Interessante, quando esses ossos estavam alinhados, eu não sentia mais dor. Veja, aquela dor intensa quando eu sentei na praia segurando meu braço, aquilo me mostrou que era sério, que era realmente sério. Eu pensei, preciso procurar um pouco de ajuda para isso poder se curar. Mas hoje, na medicina, muitas pessoas são informadas de que estão doentes por causa dos seus genes. Então, o que eu gostaria de analisar é genes. Eu gostaria de analisar o papel que os genes desempenham. Gostaria de analisar se os genes são realmente a causa das doenças. E nós vamos para onde iremos muitas vezes esta semana, para o que eu chamo de CBD, o Distrito Central de Negócios do Corpo Humano, que são os mecanismos internos da célula. Então, bem dentro do núcleo da célula está o DNA. E o DNA é o código genético que determina a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo. Mesmo tendo completado 70 anos, tenho cabelo castanho, porque meu pai morreu aos 92 anos com a maior parte do cabelo preto, um pouco grisalho. Minha mãe morreu 51 com cabelo castanho. Então, ambos os lados dos meus genes, e nós recebemos 23 cromossomos da nossa mãe, 23 cromossomos do nosso pai, então ambos os meus lados não eram grisalhos. Meu marido é branco e ambos os pais dele já eram brancos aos 50 anos. O DNA é algo fascinante e se você esticar o DNA, ele pode ter até 2 metros de comprimento e contém uma enorme quantidade de informações. Se você colocasse toda a informação que está no DNA em linguagem alfabética, em livros de bolso, ela iria até a Lua e voltaria. Mal consigo compreender isso. É como uma biblioteca imensa. E esse DNA é formado a partir dos alimentos que comemos. As fitas externas são feitas de polissacarídeos. Então, polissacarídeos basicamente significa muitos açúcares. E tudo o que comemos é composto por muitos açúcares. O suco que você está tomando, você está consumindo alimento líquido neste momento, é composto por muitos açúcares. Essas são as fitas externas. As bandas internas são formadas por aminoácidos, e os aminoácidos são uma decomposição das proteínas que comemos. E você está recebendo sua proteína nas bebidas proteicas de ontem, naquela refeição deliciosa, da qual provavelmente vai sonhar pelos próximos 2 dias, aqueles hambúrgueres de girassol com sementes de girassol e um pouco de tofu. Ali está a proteína vegetal e todas elas são unidas por minerais. Os minerais literalmente nos mantêm unidos. Hipócrates disse que o alimento seja o teu remédio e o remédio seja o teu alimento. E ele não sabia o que acabei de mostrar a vocês agora, que o nosso próprio DNA é formado a partir dos alimentos que comemos. Nada que façamos pode mudar o fato.
Nada que eu faça pode mudar o fato de que tenho pele branca, olhos azuis, cabelos castanhos e cerca de 1,57. Então parece que nada do que eu faça pode mudar esse fato. Né? Que minha mãe morreu aleijada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide aos 51 anos. Parece um pequeno passo, mas embora eu não possa mudar a cor da minha pele, minha altura, eu posso mudar os genes relacionados ao meu estado de saúde. Isso não é uma boa notícia? Porque você provavelmente percebeu que eu não sou uma aleijada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide e já passei dos 51 anos. Fico tão feliz que, embora a genética possa carregar a arma, é o estilo de vida que puxa o gatilho. Minha mãe não percebia que tantas coisas que ela fazia estavam, na verdade, alimentando a artrite dela. Muitas pessoas adoecem por ignorância, sem perceber que o estilo de vida delas, até mesmo o seu estado emocional, até o que pensamos e com certeza o que comemos e bebemos, pode ativar ou desativar nossos genes. Então, eu nasci com genes herdados para artrite reumatoide, mas eu não tenho a doença. Mas eu tive um polegar dolorido por alguns anos e uso uma tala ou uma compressa nele toda noite, e ele fica bem. Então, quando fizeram um raio-x do meu pulso, eu perguntei: vocês viram algo nesse polegar? Porque está demorando um pouco mais para responder, embora esteja melhorando. E o médico disse: tem um pouco de osteoartrite ali. E eu pensei: eu sabia que tinha algo ali. E eu fiquei tão feliz. Por que eu fiquei tão feliz? Porque acabei de completar 70 anos. E isso é tudo o que eu tenho, enquanto minha mãe era uma inválida em uma cadeira de rodas. A genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. E esse estudo se chama epigenética, o efeito da nossa alimentação, do nosso estilo de vida sobre nossos genes. Nós podemos, na verdade, ativar ou desativar esses genes pelo que comemos e bebemos. Essa é a boa notícia. Então, o que eu gostaria de analisar é o que afeta esses genes. Vamos começar a analisar isso durante toda a semana, na verdade. Mas eu gostaria de entender por que herdamos fraquezas, e herdamos fraquezas que estão no DNA. Então é uma mensagem que é transmitida, né? Como meu pai. Durante toda a sua vida, meu pai teve asma. Aos 50 anos, ele venceu a doença quando parou de consumir laticínios. Quando ele parou de comer laticínios, parou de ter asma. Eu sou um de 5 filhos, os 4 primeiros sem asma. O 5º, asma grave. Eu me lembro da ambulância vindo à nossa casa e levando minha irmãzinha para o hospital. Asma grave. Eu tenho 6 filhos. Meu 5º filho, selvagem. Asma. E eu acho que é isso. Alguns dizem que é sorte. Eu não sei como você descreveria, mas às vezes os genes se manifestam e às vezes não. E nós olhamos uns para os outros, olhamos para nossos irmãos e irmãs, nossos filhos, nossos sobrinhos. Eles têm as pernas do pai, têm o nariz da mãe. Isso se manifesta de todas as formas interessantes possíveis. Minha irmã venceu a asma aos 40 anos, quando finalmente parou de consumir laticínios e trigo. Mas meu filho Peter, nós vencemos a asma dele aos 2 anos e meio. E ele foi diagnosticado com asma fisiológica severa. Nós realmente cortamos todos os laticínios, realmente cortamos todo o trigo, mas eu também procurei um naturopata e descobri tratamentos com água e ervas que eu poderia dar para ele. Ele teve seu último ataque de asma aos 2 anos de idade. Fico tão feliz que, embora a genética carregue a arma, é o estilo de vida que puxa o gatilho. Então, até o final da semana, vocês vão receber um curso intensivo esta semana, um curso intensivo de como cuidar deste corpo. Na verdade, acho que é amanhã à noite que vamos falar sobre cataplasmas e acho que na quarta-feira à noite sobre ervas. Acho que em outra noite vamos falar sobre tratamentos com água. Coisas simples que você pode fazer para aliviar os sintomas e, à medida que seu corpo responde, você começará a perceber: é isso que está ajudando o corpo, porque o corpo pode se curar sozinho. Às vezes ele só precisa de um pouco de ajuda em alguns aspectos.
Pronto, então o que eu gostaria de analisar é o que está danificando o DNA. Porque se nosso corpo foi projetado para se curar, por que ele não está se curando? É por causa dos genes. É por causa dos danos no DNA. Então, o que causa esses danos? Somos informados de que 92% dos danos ao DNA são causados por deficiência mineral. Existe um livro chamado A Mentira do Cálcio, do Dr. Robert Thompson. É um livro fascinante. Ele é médico, estava prestes a deixar a medicina porque as pessoas não estavam melhorando. Então decidiu fazer um curso de nutrição e abriu os olhos. 92% dos danos ao DNA são causados por deficiência mineral. O que realmente abriu os olhos do Dr. Robert Thompson foi perceber que os alimentos que consumimos hoje não possuem mais os nutrientes que tinham antigamente. Há 80 anos eles tinham o dobro de nutrientes do que tem hoje. Na verdade, alguns dados mostram que havia 80% mais nutrientes. E é a deficiência de minerais. Então, o que causa a deficiência de minerais? Bem, se o solo é deficiente, a planta é deficiente, então as pessoas que comem a planta também serão deficientes. Então, por que é deficiente? A cada etapa devemos perguntar, por quê? É porque as mesmas culturas são cultivadas ano após ano, repetidamente. Quando uma cultura é plantada no solo, ela retira nutrientes da terra para poder crescer, para poder produzir o milho, as maçãs, E se você não repõe esses nutrientes, então as maçãs e o milho eles não têm basicamente são os minerais de que eles precisam. Então, quando a pessoa come essa planta, ela não está recebendo os minerais de que precisa. Um agricultor orgânico sempre vai alimentar o solo entre as safras. E ele faz isso principalmente com composto orgânico. E nós vamos falar um pouco mais sobre composto daqui a pouco. Então, deficiência mineral, sim, planta. Se o solo está deficiente, as plantas ficam deficientes e as pessoas também ficarão deficientes. Deixe-me dar um exemplo. Um tomate orgânico fornece 9 vezes mais ferro do que um tomate cultivado convencionalmente, porque a agricultura orgânica alimenta o solo para que a planta seja nutrida. Mas o que também está acontecendo é que as pessoas estão consumindo coisas que estão lixiviando os minerais do corpo. Cafeína. A cafeína faz algumas coisas. A cafeína interfere nos neurotransmissores do cérebro e vamos analisar isso um pouco mais, acho que na aula de quarta-feira. E é por isso que as pessoas se sentem bem quando tomam uma xícara de café, porque isso provoca uma resposta de crise, ela interfere nos neurotransmissores. Mas o que eu queria analisar especificamente em relação aos minerais é que ela retira os minerais, especialmente cálcio e magnésio, e ossos e dentes estão se deteriorando muito cedo hoje em dia. A deficiência mineral é porque a cafeína está retirando esses minerais. Veja, ela é uma toxina para o corpo e por isso o corpo fornece minerais para acalmá-la. Mas, como ela interfere nos neurotransmissores do cérebro, causa alguns danos no DNA. Então você pode ter um casal, ambos tomando algumas xícaras de café por dia, talvez um refrigerante. O que temos aqui? Um Dr. Pepper, talvez chocolate. Se isso acontece dia após dia, então esse casal pode conceber e ter um filho. E essa criança pode ter tendência ao autismo ou à síndrome do déficit de atenção, porque elas nasceram com um gene que alterou os neurotransmissores do cérebro. E eles não te contam isso no pacote de café, contam? O que também elimina minerais é o açúcar refinado. Não há nada de errado com a cana-de-açúcar. Na verdade, a cana-de-açúcar é incrivelmente rica em minerais, mas leva cerca de meia hora para comer 5 centímetros. Há 10 metros de cana-de-açúcar em uma lata de Coca-Cola. Isso equivale a 10 colheres de chá de açúcar. Então, é uma droga altamente tóxica. Na verdade, é tão tóxica que, quando entra no seu corpo, faz com que os níveis de açúcar no sangue subam rapidamente, o que significa que a insulina precisa ser liberada em grandes quantidades muito rápido. E então a insulina reduz o açúcar no sangue, mas aí ele cai demais e a pessoa consome mais açúcar
E assim você entra nesse ciclo de altos e baixos, o que acaba desgastando o pâncreas. Agora temos um gene pancreático enfraquecido. Hoje em dia, há crianças que têm diabetes com apenas 18 meses de idade. Elas nem estiveram tempo suficiente neste planeta para desenvolver o pâncreas. Elas já nasceram com um gene pancreático enfraquecido. Talvez isso seja por causa dos hábitos de consumo de açúcar dos pais. Portanto, o açúcar definitivamente pode causar um DNA enfraquecido no pâncreas, mas também retira minerais do corpo. Um escritor disse: o açúcar sai do corpo mais bem vestido do que entrou. Como ele entrou? Nu, sem nada, sem minerais algum. É um ácido puro, esse açúcar branco. E quando ele sai do seu corpo, se você testasse sua urina, encontraria cálcio e magnésio nela. E quando esses ossos enfraquecem, como isso é chamado? Osteoporose. Existem culturas hoje, especialmente mencionadas no livro Blue Zone, que vivem até os 100 anos sem osteoporose, com ótima saúde. Sim, eles envelheceram um pouco, mas ainda são ativos e continuam saudáveis. Eu acho que os okinawanos, que são de uma ilha japonesa, e os sardos, acho que italianos, que vivem nas montanhas, e os adventistas do sétimo dia, esses são os 3 que ficaram no topo da Blue Zone, ou seja, vivem vidas longas e saudáveis. E os 3 denominadores comuns eram: eles são muito ativos. O outro denominador comum é que eles comem alimentos em seu estado natural. Não são refinados nem desvitalizados. Alguns deles comem carne, e se comem é apenas uma parte muito pequena da dieta. E o outro, o terceiro, é que eles são muito sociáveis. Nós somos pessoas sociais, e isso é uma parte importante de quem somos. Então, qual é outro fator que retira minerais do corpo? É o álcool. O álcool é um veneno tóxico. Foi há 15 anos que o Departamento de Saúde da Austrália divulgou uma declaração, que eu não vi desde então, dizendo que não existe uma dose segura de álcool. É um veneno tóxico. Crianças estão nascendo hoje com síndrome alcoólica fetal de pais que consomem até mesmo algumas doses por semana. Veja, o álcool afeta diretamente o fígado e também o cérebro, além de eliminar minerais. O outro é o tabaco. Crianças estão nascendo hoje com menos alvéolos nos pulmões. Elas podem até desenvolver enfisema sem nunca terem fumado. Esses são venenos que eliminam minerais do corpo. Então você consegue ver o que está acontecendo hoje? Outro motivo pelo qual o DNA está se degradando, ou há danos no DNA, um grande motivo é a falta de minerais, além dos danos que essas toxinas causam. Outro motivo pelo qual os danos estão acontecendo é os alimentos geneticamente modificados. Alimentos geneticamente modificados são o resultado do DNA de 2 espécies diferentes sendo combinados na esperança de criar um tomate que cresça na neve, mas na verdade isso não acontece. Na verdade, esse tomate que foi geneticamente modificado possui muitos centros que ele não tem a mesma estrutura molecular de um tomate que não foi geneticamente modificado e por isso tem a capacidade de danificar nosso DNA. Vladimir Putin, presidente da Rússia, aprovou uma lei há 20 anos. Qualquer russo que cultive alimentos geneticamente modificados é terrorista. E ele está até doando terras para russos que cultivem alimentos orgânicos, sem OGM. Agora, isso é algo que não saiu no jornal, não é mesmo? Sim. Há muitas coisas sobre a Rússia que saem no jornal. Eu não sei, mas não consigo acreditar em nada do que leio nesse jornal. Está um pouco difícil hoje em dia, mas os alimentos geneticamente modificados têm a capacidade de danificar o DNA. Excesso de campo eletromagnético. Nós somos seres elétricos e o campo eletromagnético que sai dos dispositivos que todos nós temos, celulares, iPads e computadores, até mesmo aqueles telefones sem fio,
eles são bem fortes. Agora, todos nós temos esses aparelhos e, como nós os amamos. Fico tão feliz por poder conversar com minha família no WhatsApp enquanto estou fora, mas tente e mantenha-o longe do seu corpo, deixe-o fora do seu quarto enquanto você dorme. É chamado de assassino silencioso e tem a capacidade de entrar e danificar o DNA. Tenha um cuidado especial com a exposição das crianças. Muitas pessoas acham fácil manter as crianças quietas com o quê? Dando a elas um dispositivo. Elas ficam quietas até você tentar tirar o aparelho delas. Sabe, o melhor para as crianças é brincar do lado de fora, na caixa de areia. Não. Mantenha o uso muito, muito limitado, porque o crânio deles não é tão grosso quanto o nosso. Então, isso causa ainda mais danos do que em adultos. E você sabe qual é o pior lugar para colocar o seu laptop, não sabe? Sim. É no seu colo, proteja as joias da família. Contribui para a baixa contagem de esperma e disfunção peniana em homens, além de contribuir para abortos espontâneos em mulheres, com meninas que usaram laptop, sabe, aos 10, 11 anos, enquanto os óvulos ainda estão se desenvolvendo. E eu estava lendo o depoimento de um cirurgião de mama, e ele disse que é alarmante a quantidade de mulheres jovens que estão desenvolvendo câncer de mama justamente no seio, onde colocam o celular no top esportivo. Hoje em dia você pode até comprar um top esportivo com um bolso para colocar o celular. E eu fico pensando em quantas próteses de quadril vão começar a acontecer em pessoas de 40, 50 anos. Sendo que normalmente as próteses de quadril acontecem em pessoas de 70 anos, por causa do celular no bolso da calça, no quadril, bem ali onde o fêmur se encaixa na pelve. Então, sim, mantenha o celular longe do seu corpo o máximo possível. Além disso, produtos químicos. Hoje, somos expostos a mais produtos químicos do que qualquer geração que já viveu neste planeta. A boa notícia é, e vamos falar sobre isso amanhã, que temos um fígado criado por Deus que tem a capacidade de nos desintoxicar. Não é uma boa notícia? E vamos mostrar para vocês as condições que ele precisa para conseguir nos desintoxicar dos venenos ambientais. Você fez uma boa escolha ao vir aqui para o Living Springs Retreat, onde você está participando de uma desintoxicação de 2 dias, que de forma eficaz vai, pouco a pouco, começar a eliminar alguns dos produtos químicos do seu corpo. Estima-se que somos expostos a 100 mil novos produtos químicos todos os anos. Isso é assustador, não é? Não temos controle sobre o vizinho, mas temos controle total sobre nós mesmos. Nós temos controle total sobre as roupas que usamos, porque você sabe que hoje existem tecidos feitos em laboratório químico. E esses são poliéster, nylon e acrílico. Quando eu era menina, tudo era algodão, exceto no inverno, quando usávamos um suéter de lã. Não era áspero? Nunca encostava na pele, porque usávamos uma camisa de algodão por baixo do suéter de lã. Está chegando de tantas formas ocultas são os produtos químicos. Comece a prestar atenção no que há no seu detergente de lavar roupas, no que há em qualquer coisa que toque seu corpo, especialmente as mulheres, porque os homens, na maioria das vezes, usam roupas de algodão, mas as mulheres gostam das coisas bonitas, e muitas dessas coisas bonitas são feitas com muitos desses produtos químicos. Vamos analisar os tecidos um pouco mais em outra aula. Mas é só para mostrar as muitas formas ocultas pelas quais podemos ser expostos a produtos químicos. Observando as coisas que podem danificar o DNA, também o mofo pode danificar o DNA. O mofo tem a capacidade, e vemos isso na natureza, de se inserir no DNA das plantas. Existe até um caracol que, quando o fungo entra nesse caracol, as anteninhas dele crescem e ficam coloridas. Isso acontece com humanos? Sim, isso na verdade é uma possibilidade. E o mofo é algo que muita gente não percebe que é um perigo tão grande. Se você ler a Bíblia, ela diz que se a casa estiver com mofo, você precisa limpá-la, tirar a argamassa.
A maioria das casas era de pedra. Era preciso tirar a argamassa, refazer e lavar, colocar nova argamassa, fechar a casa e eles voltavam 2 semanas depois. Se eles abrissem a casa e o mofo tivesse crescido novamente, eles tinham que desmontar a casa e levar, como diziam nos tempos antigos, na Bíblia, leve para um lugar impuro fora da cidade. Bem, a casa tinha que ser destruída. É uma coisa tóxica. É por isso que escrevi um livro sobre isso, porque muita gente não percebe o perigo, né, o perigo do mofo. O que é mofo? É um micro-organismo. O que significa micro? Microscópico significa que você não pode ver a olho nu. Organismo, isso significa que está vivo, e micro-organismos estão em toda parte. Na verdade, há 10 vezes mais micro-organismos no corpo do que células. E temos 100 trilhões de células no corpo. E há 10 vezes mais micro-organismos no nosso trato gastrointestinal do que em qualquer outro lugar do corpo. E sempre que ocorre dano celular, esses micro-organismos têm a capacidade de mudar de função. Deixe-me mostrar para você. Ciclo da vida. E o ciclo da vida diz que nada se cria e nada se destrói. E apenas muda de forma. É isso que é o ciclo do carbono. Ele foi criado por Deus. Esses micro-organismos foram criados por Deus, eles têm um papel no planeta. E o papel deles é transformar a matéria de volta em pó. E se você pensar bem, se não fosse por esses micro-organismos, haveria tanto lixo no planeta que você não conseguiria viver aqui. É o ciclo da vida e é uma parte fundamental para entender como o corpo funciona. Agora, o médico, ou melhor, ele era na verdade um químico, que tornou a teoria dos germes famosa, foi Louis Pasteur. E todo mundo adorou a teoria de Louis Pasteur porque ele dizia: coitadinho, você está tão doente, um germe pulou em você e te deixou doente. Tome este remédio para matar esse germe. Mas, na verdade, essa teoria desafia a razão. Havia outro contemporâneo na época de Louis Pasteur, chamado Antoine Béchamp, e esse francês dizia: as doenças são causadas em nós e por nós. Veja, são 2 teorias totalmente diferentes. Mas ninguém realmente gosta dessa teoria de que as doenças surgem em nós e por nós. Todo mundo gostava da teoria de Pasteur porque ela tira toda a responsabilidade do que está acontecendo no corpo. É como a teoria dos genes, de que os genes causam doenças. Isso tira toda a responsabilidade pelo que está acontecendo no meu corpo. Eu coloco a culpa nos genes ou coloco a culpa nos germes. E em 2020 o mundo inteiro parou por causa de um germe. Mas você sabe, um vírus não pode viver sem um hospedeiro. E por que ele está lá? É isso que deveríamos estar perguntando. Por que a bactéria está lá? Por que as leveduras, fungos ou vírus estão lá? Por que o mofo está lá? E segundo os dados do CDC em 2021, 98% das pessoas que contraíram esse vírus se recuperaram. Portanto, na verdade, não havia necessidade de parar o mundo inteiro. E as pessoas que realmente ficaram mal já tinham condições de saúde pré-existentes. Uma garota me disse: minha mãe ficou tão doente que precisou ser levada ao hospital, até colocaram ela em um ventilador. E eu conversei com muitas enfermeiras que trabalham na UTI em 2021, 2022, e elas disseram: assim que colocam a pessoa no ventilador, no respirador, ela morre. Isso causa danos nos rins. Então eu disse para essa senhora: sua mãe, 50 anos, ela está bastante saudável. Eu me perguntei por que ela piorou tanto e fui investigar. Sempre coloque o chapéu de detetive, porque sempre há um motivo. E enquanto eu investigava, não conseguia encontrar falhas na senhora que leva uma vida saudável. Então descobri que havia mofo na casa. Veja, o mofo pode entrar no seu corpo pela pele, você pode inalá-lo, pode engolir ou ele pode ir para a comida. E também pode ser transmitido sexualmente. E eu pensei: então já havia um problema acontecendo no corpo dela e isso só foi o que desequilibrou tudo.
Você já ouviu falar da gota d'água que faz transbordar o copo, e isso aconteceu em muitos casos. Foi apenas a última gota. Mas vamos dar uma olhada em Antoine Béchamp e por que ele disse: a doença nasce inocente em nós. Ele passou a maior parte da vida olhando através de um microscópio. 6 vezes, professor, a maioria de nós nunca chega nem a uma vez. 6 vezes, professor, esse cara sabia do que estava falando. E um dia ele conseguiu um gato morto para fazer um experimento, pegou um gato morto e o colocou em um recipiente hermético. Agora, o que acontece se um gato morre no mato? Vou te contar o que acontece na Austrália. Os besouros de esterco aparecem, as moscas varejeiras põem seus ovos e as larvas começam a devorá-lo. O cucaburra dá uma bicada, o corvo dá uma bicada, o dingo dá uma bibicada. Esses são todos os abutres, não são? Os necrófagos que ajudam a transformar a matéria em pó novamente. Mas Antoine Béchamp, recipiente hermético, sem besouros de esterco, sem vermes, recipiente hermético. Depois de 4 meses, ele abriu o recipiente e o gato era pó. Então, o que transformou o gato em pó novamente? O dano celular final é a morte. Então, quando o gato morreu, os micro-organismos que desempenhavam um papel fundamental enquanto o gato estava vivo e ativo, tiraram, por assim dizer, seu terno, colocaram suas luvas de borracha e avental e se tornaram os coletores de lixo, a equipe de limpeza. Conforme o ambiente mudava, os exterminadores, conforme o ambiente mudava, os coveiros, até que finalmente o gato voltou a ser pó. O que o pastor diz no funeral? Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. A que ele está se referindo? Ele está se referindo ao fato de que naquele caixão, em breve, aquela matéria voltará a ser pó. É o ciclo da vida. Com grande entusiasmo, Antoine Béchamp pegou o pó, colocou-o sob um microscópio e ele estava repleto de micro-organismos vivos. Do gato morto. Lembra da lei básica da ciência? Nada se cria e nada se destrói. Só muda de forma. E é por isso que temos composteiras. Aqui está uma planta no meu jardim, na Misty Mountain. Temos 3 composteiras na Misty Mountain e colocamos restos da cozinha, colocamos ervas daninhas do jardim. Gostamos de alternar os restos da cozinha e especialmente os talos de milho e de brócolis. Isso mantém a composteira um pouco mais arejada. E eu coloco o composto no meu solo. Eu sempre coloco composto antes de plantar outra cultura. O que estou colocando no meu solo quando adiciono composto? Estou colocando micro-organismos. Então, eu tenho 3 composteiras em casa. Eles têm cerca de 1 metro por metro. Chamamos de 1 metro por 1 metro. Em uma, eu estou adicionando material, outra está descansando, esperando o ciclo da vida transformar toda a matéria em pó. Na terceira composteira, eu sei que está pronta porque começam a brotar pés de tomate, abóbora e às vezes até pés de mamão. E eu tenho uma foto minha agachado na composteira, não nas outras 2, mas naquela que já voltou ao pó e estou cheirando e tem cheiro de terra maravilhosa. Ela está pronta para ir para o meu jardim e está cheia de micro-organismos. Vamos acompanhar a vida da maçã. São os micro-organismos que fazem a flor se desenvolver. São os micro-organismos que fazem a maçã se desenvolver, mas a maçã ainda não está pronta para comer. Está muito amarga. Ela precisa amadurecer. O que faz a maçã amadurecer? Os mesmos micro-organismos. Eles mudam de função de acordo com o ambiente. E então ninguém come a maçã. O que acontece com a maçã? Ela apodrece sob a ação dos mesmos micro-organismos. Eles apenas mudam de função. Antoine Béchamp deu outra ilustração. A galinha choca sentada sobre 10 ovos. Alguém vem, sacode o ovo violentamente e coloca o ovo de volta sob a galinha. Eles voltam 2 semanas depois. Os pintinhos estão saindo dos ovos. E onde está o ovo que eles sacudiram? A galinha expulsou ele do ninho por causa do mau cheiro. Tudo isso exala um cheiro bem ruim, não é mesmo? O que aconteceu dentro do ovo? É uma unidade selada.
Nada entrou ali dentro. É uma unidade selada. Quando eu sacudi, causei um dano celular massivo. Os micro-organismos que fariam parte do desenvolvimento do pintinho agora tiveram que mudar de função. Eles agora tiraram sua roupa, por assim dizer, colocaram seu luvas de borracha e avental neles, tornaram-se os coletores de lixo, depois os exterminadores, até os agentes funerários, até que, eventualmente, aquele ovo podre vira o quê? Vira pó novamente. É o ciclo da vida. E então, se houver qualquer bactéria, fungo ou mofo por aí, vamos descobrir o porquê. Porque está ali Florence Nightingale. Florence Nightingale foi convidada a ir para Scutari. Scutari é o porto para onde os feridos da Guerra da Crimeia estavam sendo levados. Guerra da Crimeia, britânicos e franceses estavam lutando contra os russos. Este é o Mar Negro. Os homens feridos eram colocados em barcos e levados até Scutari. Um correspondente de guerra foi até lá e descobriu que 50% dos jovens que entravam naquele hospital morriam porque era imundo. Esgoto a céu aberto nos corredores. Então, o governo britânico pediu para Florence ir até lá e ver o que ela poderia fazer. E ela, como mulher, sabia de suas limitações. E o médico disse: "Você não vai entrar aqui. Isso é assunto de homens." Eles nem sequer permitiram que ela entrasse. Então, ela foi até a cozinha e lá também estava imunda. Então, ela entrou em contato com o governo britânico e disse: "Precisamos de uma comissão sanitária para vir e avaliar a situação." E foi isso que eles encontraram. O hospital havia sido construído em um pântano. Vários. E eram antigos quartéis do exército turco, nem sequer tinha sido construído originalmente como hospital. E encontraram um cavalo morto no pântano, e os homens estavam bebendo a água daquele pântano. Um cachorro morto, outro cachorro morto no pântano. Eu fico chocado que a taxa de mortalidade não fosse de 80%. Não é incrível o que o corpo humano suporta? Então, muito rapidamente, eles começaram a fazer a drenagem. Eles fizeram a drenagem no hospital, então não havia mais esgoto bruto nos corredores. Começaram a ferver a água. Florence Nightingale acabou sendo autorizada a entrar, porque chegou outro navio cheio de feridos, 1.400 homens feridos. O hospital já estava lotado, então permitiram sua entrada e ela começou a limpar e esfregar. Em 2 meses, a taxa de mortalidade caiu de 50% para 2%. Quando ela voltou para a Inglaterra, acho que 14 meses depois, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert estavam lá para recebê-la. Uma grande festa de boas-vindas. Ah, como eles amavam Florence Nightingale. Ela estava salvando a vida dos seus jovens. E quando ela viu a festa de boas-vindas, ela mudou seu nome para Mary Smith, desceu pela rampa de trás e foi para casa. Eles perguntaram: "Por quê você fez isso?" Ela disse que não era heroína, só melhorou higiene, saneamento e nutrição. Entendeu? Higiene, o que é isso? Manter o corpo limpo. Saneamento, manter a casa limpa. E nutrição, você não pode se curar sem alimentação adequada. Isso foi lá em 1850, 1854, quando ela foi para lá pela primeira vez. Ela sabia que germes não causam doenças. E quando leu sobre a teoria de Louis Pasteur de que germes causam doenças, ela disse: "Essa é a teoria de um homem de mente muito instável." E qualquer um que acredita nisso é igualmente instável, porque germes não causam doenças. Eles são o resultado de condições não saudáveis. Esses micróbios desempenham um papel muito importante no planeta. Veja, no solo, esses micro-organismos são responsáveis pela decomposição final dos minerais. Eles são responsáveis pela absorção dos minerais do solo para dentro da planta. Esses micróbios protegem a planta contra quaisquer patógenos nocivos que possam estar no solo. Esses micro-organismos nutrem a planta e a planta sabe que precisa desses micro-organismos. Então, 50% do combustível que ela produz pela fotossíntese, ela envia de volta para as raízes para alimentar os micróbios. É quase como se a planta dissesse: "Por favor, fiquem, nós vamos alimentá-los bem."
É por isso que as frutas e vegetais cultivados organicamente têm um teor mineral muito mais alto por causa dos micróbios no solo. E toda vez que você coloca composto no solo, está colocando mais micro-organismos no solo. O solo deve ser vivo. Revestindo o trato gastrointestinal estão as vilosidades que se parecem exatamente com as raízes de uma planta. Elas são revestidas com o que chamamos de microbioma, as bactérias saudáveis ou amigáveis, lactobacilos, acidófilos, bifidobactérias, e elas revestem as vilosidades com isso. Você pode puxar isso para mim? A mão ainda não está forte, né? Ainda? Obrigado. Revestidas com esses micro-organismos, essas bactérias no intestino são responsáveis pela decomposição final dos nossos alimentos. Elas são responsáveis pela absorção do que está no intestino para o sangue. Elas protegem o sangue contra patógenos nocivos. Elas nutrem as células que revestem o gastro, nosso trato intestinal. Obrigada. Você está começando a perceber que esses micro-organismos não são nossos inimigos? Eles são uma parte essencial, não só da vida no planeta Terra, mas também do corpo humano. O corpo humano foi projetado para se curar sozinho, só precisamos entender como ele funciona, porque quando sabemos como o corpo trabalha, podemos colaborar com ele para alcançar aquilo que ele pode fazer, e faz muito bem quando permitimos, que é promover a cura no corpo. Agora vou dar uma pausa para todos. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e quando voltarmos vamos avançar mais um passo no nosso estudo sobre os micro-organismos.